Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou a Fábia e esse é o nosso canal de arte. Hoje nós vamos fazer um desenho a pedido de um inscrito aqui do canal. E se você ainda não é inscrito, inscreva-se, ative o sininho para não perder nenhum vídeo. A pedido do Gian, nós vamos fazer um mangá que gosta muito de maçã, ou melhor, é viciado em maçã. Qual será? Sim, é o Ryuki, o deus da morte, que segue o estudante Light, após ter deixado cair o seu Death Note no mundo humano. E como todo deus da morte, ele pode ser visto por pessoas que tocaram o seu Death Note. Então pega seu material e vamos desenhar. Vamos iniciar o desenho do Ryuki pelo cabelo. A gente vai fazer linhas que sobem e descem e elas vão formando um topo, tá? Vai ficando o topo, aí eu vou começar a descer novamente, tá? Então, vou fazendo e vou descendo aqui novamente, nesse zigue-zague. Sobe, desce. Aqui na testa, forma triângulo subindo e triângulo descendo, ó. Formato da cabeça ali, ó. Um triângulo bem no meio, fazendo zigue-zague. O formato da face dele, das suas orelhas, só com risquinho. Ele tem um brinquinho aqui na orelha. A outra orelha também, com detalhezinho. Vamos fazer a parte dos olhos. Eu faço linhas aqui acompanhando onde vai ser o olho. O olho dele é pontudo. Ó, faço aqui a parte de olho. Vou fazer o nariz, as narinas. A outra também. O formato da boca é como um U bem alongado, a letra U. Que é a parte inferior. Vamos desenhar os lábios. O dente dele, gente, é bem pontudo, tá? Faço aqui os dentes, com umas linhas ali no queixo. E nós vamos fazer saindo aqui da cabeça algumas penas, tá? Ele tem penas como asas que saem das suas costas para ele poder voar, tá? Então, a gente vai fazer aqui as penas menores, elas têm um formato de alguns retângulos bem pequenininho no meio. Eu faço aqui o zigue-zague e faço um retângulozinho. Um zigue-zague, um retângulozinho, tá? Esse é o detalhe dessas penas menores aqui, que ele tem acompanhando o pescoço. Aí, eu vou puxar as penas maiores, tá? Essas penas maiores, elas são bem pontudas e eu vou fazendo elas com áreas de sombreamento. Eu tô usando a canetinha para fazer, tá? Até para vocês estarem visualizando melhor. Então, as penas, gente, eu vou puxando e vou fazendo aqui umas maiores, outras menores. E é o segmento aqui de linhas, tá? Com relação aqui a boca do Ryuki, né? Ele não é de falar muito, então ele apenas ri e ele faz alguns comentários sobre algumas ações do Light em relação ao seu caderno. Então, ele tem essa expressão no rosto, tá? O Ryuki, gente, ele é um dos principais personagens
do Death Note. Ele tem uma aparência assim bastante humanoide. Possui os olhos ali, como se, né, a gente desenhou, os olhos eles são bem redondos. Depois eu vou estar colorindo ele de amarelo, com a íris vermelha. A pele dele vai ter tons de cinza claro, quase azul. E ele tem os membros bem longos, tá? Vocês vão observar a hora que a gente estiver desenhando. Então, aqui eu vou desenhar a parte da cintura. Não é simétrico, tá, gente? Não precisa ser igual. Então, vou trazer aqui, daí eu vou desenhar o que eu tinha falado para vocês, que são os membros alongados. Então, aqui a parte de braço, com algumas linhas curvas. Aí, vamos fazer algumas penas aqui nessa região. Vamos descer por... fazer o pulso dele, o punho. No punho ele tem uma pulseira, tá? Ele tem bastante acessório, ele tem algumas pulseiras de caveira, a mão dele com garras, ó, bastante garras, unhas bem compridas, os dedos bem alongados. Ali eu fiz as unhas dos outros dedos aparecendo por baixo, tá? E ele tem essa aparência bastante humanoide mesmo. Porque no início, o seu ilustrador, o seu criador, o Takeshi Obata, ele tinha feito uma aparência bastante humana nesse personagem. Só que ele não seria, né, um ser humano comum. Ele no começo ele era bastante atraente, então ele acabou mudando essa aparência dele, deixando ele com essa aparência mais monstruoso, tá? Então, enquanto eu vou desenhando aqui os acessórios do Ryuki, ele é um dos principais personagens. Ele passa a acompanhar constantemente o Light em sua missão de limpar o mundo do mal. Este deus da morte, que largou o reino do Shinigami para combater o tédio, ele não é o único que possui o Caderno da Morte. Ele é mais conhecido da galera, ele é um dos principais personagens do anime. Ele tem pavor da monotonia e na tentativa de escapar do entediante reino de Shinigami, ele rouba o Death Note do Sidou e deixa-o cair no mundo dos humanos. Para que ele facilitasse, né, o entendimento daquele que encontrasse o seu caderno, ele fez questão de escrever todas as regras na primeira página. Gente, aqui na cintura dele tem um cinturão todo cheio de detalhe. É bem minucioso mesmo, tem bastante caveira, tem áreas de corrente, o cinto dele, tá? Bem detalhado. E quem acha o caderno dele, ele passa a seguir. E como eu tinha falado no começo do vídeo, gente, ele é viciado por maçãs. Isso porque ele foi a primeira comida que ele provou no mundo dos humanos. Os Shinigamis, eles se viciam na primeira coisa que eles provam aqui na Terra. Aqui mais algumas penas também, tá? Então, quem encontrou o seu Death Note foi o Light. Então, o Death Note ele tem a propriedade de permitir ao seu dono matar qualquer pessoa cujo nome e face sejam conhecidos, ao escrever o nome no caderno. Aqui, então, a parte de corrente, a gente vai fazendo os detalhes, os acessórios que ele tem aqui no cinturão dele. Aqui mais algumas penas. E ele, como qualquer outro Shinigami, o Ryuki, ele pode morrer se deixar de escrever no seu caderno da morte.
Os deuses da morte, eles usam o caderno para matar pessoas e adicionar as expectativas de vida de cada indivíduo para si. Caso eles deixem de trabalhar dessa forma, eles simplesmente perdem seus anos de vida aos poucos e morrem. Então aqui os seus membros alongados, a parte de perna também bem alongada. Vamos fazer o pé bem alongado. E eu vou começar a desenhar agora, gente, a parte onde eu vou preencher com sombreamento, tá? Então, a gente vai fazer só o formato das sombras, tá? O Takeshi Obama, gente, ele não é o único criador dessa série, né? Ele é um dos criadores dessa série. Acendi aqui a luz para melhorar um pouco, para vocês enxergarem melhor. E vai fazendo esse formato que vai ser a parte de sombra, tá? Vamos fazer aqui o formato para fazer o sombreamento. Bem detalhado, com calma. Eu tô usando canetinha, tá? Para vocês visualizarem melhor. Então, a parte de sombreamento eu preencho todo com preto mesmo da canetinha. No cabelo também. Só que nos membros pro lado de dentro e nas penas só na parte que sai, tá? Aqui na perna pro lado de dentro que eu faço essa sombra. Na mão também, pro lado de dentro. Os olhos eu pintei de vermelho, laranja, a pele dele de cinza, o cabelo de azul. E um pouco de marrom aqui nessas penas, detalhes de... Eu misturo a caneta vermelha também. Vou misturando, gente. Roxo. Vamos colocando as cores que você vai notando no desenho, tá? E, como todo artista, você coloca o seu nome e o ano que você fez o seu desenho. E aí, gostaram de fazer esse desenho? Esse personagem foi sensacional. Com muitos detalhes, você tem que treinar, não pode desistir, tem que ter persistência no seu desenho. Então, gente, eu quero mandar um beijo para todos os que me seguem no canal, para você que acompanha os meus vídeos e até a próxima. Tchau!